Bom dia, bom dia. Olha só que legal. Estou aqui tomando o meu chá no lugar do café e comendo, olha só, vou pegar para vocês verem, batata doce assada. Quem diria? Eu, Rosana, comendo batata doce assada e tomando chá. Mas às vezes a gente faz umas coisas, né, muito interessantes para mudar um pouquinho algumas outras coisas. Qual é o motivo? Eu não vim aqui hoje falar de chá, não. Ó, estou tomando chá, mas eu não vim falar de chá. Eu vim aqui hoje trazer uma palavra no livro de João. João, capítulo 15. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui para ficar melhor. João 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que, vou frisar aqui, estando em mim e não dá fruto, ele corta. Ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu vou parar aqui, mas eu quero que vocês leiam aí o capítulo 15 para entender. Por quê? Porque eu quero falar um pouquinho aqui sobre isso. A palavra de Deus é inerrante. Se tem algo que eu respeito demais da conta, é quando alguém fala comigo algo que está centrado na palavra de Deus. Eu consulto tudo, eu tenho o hábito de consultar tudo, de anotar quando eu ouço uma pregação, de prestar atenção em cada detalhe que um pregador está falando. Por quê? Para não cair no engano daquele que não é verdadeiramente firmado na videira que é Jesus Cristo. A palavra diz que se você estiver na videira, ele estará em você. Aqui está falando de quem? De Jesus Cristo. Porque olha o título que está na minha Bíblia, olha. Jesus, a videira verdadeira. Então Jesus é a verdadeira videira. E nós temos que entender isso. Muitas vezes a gente deixa de fazer muitas coisas por causa de pessoas. Como assim, Rosana? Pessoas que julgam, que criticam o que você faz, pessoas que muitas das vezes não entendem o propósito que você está vivendo e não sabem a respeito do que você está fazendo ali no momento para o Senhor. Quem sabe tudo mesmo a nosso respeito é somente o Senhor. Então nós temos que entender que quando Deus nos dá uma missão, a gente tem que cumprir até o fim. Mesmo que doa, mesmo que custe, você tem que fazer. Mas o que é interessante que eu achei aqui, que está falando, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Ou seja, você não pode deixar de fazer as coisas de Deus para fazer outras coisas. Você tem que fazer as outras coisas e continuar fazendo aquilo que você já fazia para o Senhor ou que Deus colocou em você desde sempre como propósito. Se Deus colocou um propósito, por exemplo, para você ser um pregador, né? Claro que ele coloca isso primeiro dentro da gente, você não pode parar para fazer apenas outras coisas. Você tem que fazer as outras coisas fazendo aquilo que Deus determinou. Porque aqui na palavra está falando, sim, eu sou a verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Gente, você já imaginou isso? Você fazendo o que você gosta e produzindo muito fruto, porque você continua fazendo as coisas para o Senhor. Eu acho muito lindo, sabe? Eu ouço palavras assim que me enchem de vida, palavras verdadeiras. Porque quando um pregador está pregando com o coração, quando um pregador é verdadeiro, ele transforma vidas. Até quando ele abre a boca para orar, não tem como você não chorar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita em você e o Espírito Santo que habita naquela pessoa, que está ativo, ele é avivado. Então ele aviva todo mundo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue quebrantar corações,
consegue avivar todo mundo que está ali no culto, todas as pessoas com quem ele convive. Existem pessoas, uma vez eu fui num culto, gente, eu vou falar para vocês de algo sobrenatural que eu vivi. Uma vez eu fui no culto e o pregador estava lá no púlpito pregando. E aí era uma pregadora lá de Lagoa Santa. E essa pregadora estava pregando e Deus falou assim comigo: fica ali perto e você vai passar e falar, Deus te abençoe. Eu falei, não vou fazer isso não e tal, não vou cumprimentar nem nada. A gente às vezes não entende, né, muitas coisas e fica com medo. Mas daí eu obedeci e fui. Quando eu fui chegando, você vê o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo que conecta a você imediatamente. Aí eu fui me aproximando, né, de onde estava mais próximo do altar e fiquei parada na lateral da igreja, por exemplo, é onde tem uma porta. Eu fiquei parada. Quando a pessoa vinha, não era emoção, eu sei que não era emoção porque é diferente. Quando a pessoa ia se aproximando de mim, a minha mão pulava assim, olha. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que é isso? E aí depois Deus foi falando comigo aos poucos sobre o que se tratava. Quando as pessoas buscam muito na madrugada, as pessoas oram muito, quando as pessoas leem muito a palavra de Deus, estão em constante oração, quando ela chega num ambiente, é transformador, é evidente. Isso acontece comigo de diversas maneiras, porque é perceptível uma pessoa que está na videira, um ramo que está conectado à videira, que é Jesus Cristo. Essa palavra aqui em João, ela é muito linda. Aqui tem umas informações muito interessantes. Fala que produz muitos frutos. E outra coisa muito importante que tem aqui, no versículo de número 5 ainda. Olha o que está falando. Deixa eu pegar a Bíblia para mais perto aqui. Olha o que está falando. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. E tem uma outra parte aqui que fala, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Está no versículo 5 ainda do capítulo 15 de João. Ou seja, se vocês se desconectarem do ramo para fazer outras coisas, o que acontece? Você não vai poder fazer nada, porque a palavra ensina para a gente, deixa bem claro, pois sem mim nada podeis fazer. Não é a Rosana que está falando para vocês simplesmente por falar. Está na Bíblia, está na palavra. Você precisa confiar no que está na Bíblia. Eu sou simplesmente uma serva do Senhor, uma pessoa que está aqui fazendo um devocional, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Mas você precisa consultar na Bíblia para ver se eu estou falando a verdade. Claro. E agora, você tem que distinguir através do discernimento espiritual se a minha verdade é para iludir você com aquilo que eu quero fazer. Não. Você tem que entender através do discernimento espiritual quando uma palavra vem de Deus e quando essa palavra vem apenas do pregador. É muito perceptível, gente. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, para ensinar, tanta coisa maravilhosa. Então, toda oportunidade que eu tiver aqui, olha, tomando um chá ou tomando um café, eu quero voltar aqui e trazer para vocês uma explicação assim bem plausível da palavra do Senhor. Mas essa palavra é tão linda que eu quero deixar aqui, olha. Leia aí João 15. Todo o livro de João é maravilhoso. Depois, lá no capítulo 16, vai falar sobre a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já foi derramado sobre todos os homens. Portanto, há pessoas que precisam avivar esse Espírito Santo. Por isso que nós precisamos de um avivamento nessa nação. Para avivar o Espírito Santo que já foi derramado. Compreende? É muito lindo. Lá no livro de Joel, leia aí Joel capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que eu não estou inventando coisa alguma, porque já está lá. O Espírito Santo, ele já foi derramado e precisa ser avivado. Precisamos avivar essa nação, precisamos avivar o Espírito Santo em cada um de nós para fazer o que eu disse a vocês aqui, né? Para avivarmos uns aos outros. Pessoas avivadas avivam pessoas. Eu assisti um culto ontem, gente, maravilhoso. Que palavra! Né? Uma pessoa que tem postura pregando é muito legal. Pessoa que tem postura, pessoa que tem o Espírito Santo fluindo, avivado dentro dela. É lindo isso. Ela conecta a outras pessoas com o Espírito Santo. E é visível, eu vejo isso acontecendo. Eu gostaria muito de poder abrir tudo para vocês nesse momento,
mas o tempo aqui é curto, mas o Espírito Santo, ele pode ser avivado e transferido assim no altar, através da pessoa que está pregando, a todas as pessoas. Ele quebranta os nossos corações. Gente, essa noite eu dormi tão bem, tão maravilhosa, por quê? Porque eu estava cheia do poder de Deus, através da pregação da palavra. A palavra de Deus é tudo nas nossas vidas. O último alimento que eu recebi da palavra de Deus ontem me descansou a noite inteira. Eu dormi maravilhosamente. Se deixasse, eu continuava dormindo até agora há pouco. Então, o que acontece? Deus, ele é fiel. Ele é inerrante nas nossas vidas. Ele é fidedigno. Eu não tenho nem palavras, nem adjetivos para dizer a vocês como Deus é maravilhoso, como ele tem sido lindo. Tá bom? Eu deixo aqui hoje essa mensagem para você. Eu vou cortar o vídeo em 2 partes, porque ficou com mais de 10 minutos. Depois você escuta aí o que eu disse a vocês aqui a respeito dessa palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Deus é o lavrador, Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o Filho de Deus e Deus é o Pai de Jesus e nosso Pai. Portanto, se estivermos conectados no Filho, nós estaremos conectados ao Pai. Beijo no coração.